Bem, pessoal, falar com vocês os perigos de se tomar paracetamol, né? Quais são os riscos, efeitos colaterais, vocês entenderem direitinho. Em primeiro lugar, o paracetamol é um remédio muito utilizado, seguro, eficaz, utilizado no mundo inteiro, né? E é um dos remédios que mais a gente usa para a condição dor e para a condição febre, né? Óbvio que nesse contexto de dor, pode ser em qualquer local, um remédio que funciona muito bem. Para dor de cabeça ele funciona, muitos pacientes às vezes com a dor na articular ele também funciona. Mas esse também, o fato dele funcionar bem é o problema dele e eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes uma pessoa, é natural isso com o envelhecimento, começa a tomar paracetamol como se ele não causasse nenhum malefício do uso crônico. Então, óbvio, você usando uma vez ou outra, 3, 4 dias, não vai ser problemático. Mas tem pessoas que fazem uso diários e de dose alta do paracetamol. Por quê? Porque ela tem um problema articular crônico, porque ela tem uma dor na coluna crônica, porque ela tem uma dor de cabeça crônica. Ela não vai em busca do médico para tratar essa doença e começa a tratar só o sintoma. Porque o paracetamol é um sintomático, então ele tira o sintoma, ele não está tratando a doença, né? Mas muitas vezes o sintoma é o que incomoda o paciente, né? A grande maioria das vezes, né? E no caso da dor acontece isso, né? E esses pacientes fazendo uso crônico do paracetamol podem dar gravíssimas consequências. Por isso é o grande risco do paracetamol, porque tem pessoas que, pelo fato de fazer uso crônico, elas começam a ter problemas hepáticos. Pra você ter ideia, o paracetamol é um dos remédios, na lista de remédios que podem causar insuficiência hepática, que o paciente, que estão na fila do transplante, há um número significativo de pacientes que é por causa disso. Ele usou de forma crônica, de forma indevida, sem orientação médica, durante muito tempo, o paracetamol. E essa lesão hepática é dose dependente, então quanto maior a dose, maior o risco. E também tempo dependente, o tempo que você está tomando ele pode levar. Ah, Júlio, o médico passou para eu tomar 5 dias, 7 dias, vai dar um problema? Não, não vai dar, o remédio seguro, eficaz, falei para vocês, funciona muito bem, né? E essa é uma das coisas mais sérias do paracetamol, é o uso crônico, sem orientação, problema hepático, né? Outro aspecto importante do paracetamol é a alergia, né? Pode existir alergia a paracetamol, não é tão comum, mas por ser um remédio tão difundido, você tem que ficar atento. Então, o que acontece? Todos esses remédios para dor, é muito comum ter a mulher ter aquelas bolsinhas, né, com remédio ou dentro da bolsa e tal. E às vezes uma pessoa fala, eu tô com dor. A pessoa dá prontamente, até tentando ajudar, mas tem esse arriscado. Se você tem que informar o nome do remédio para a pessoa, né, falar com ela que remédio você está dando, porque às vezes ela pode ter uma alergia àquilo, às vezes nunca teve, mas pode ter. Toma o remédio, começa a passar mal, você já não está por perto e ninguém sabe o que foi que tomou. Então a alergia ao paracetamol, ela existe, você tem que ficar atento, né? E pacientes que começam depois de tomar o remédio, ter coceira, vermelhidão, pode ter até falta de ar, né? Muitas vezes, algumas vezes tem tosse, né? Isso pode ser uma reação alérgica ao paracetamol, tá bom? Remédio seguro, eficaz, muito utilizados, os mais prescritos também, né? Mas como todo remédio bom, tem também a questão de esconder muitas vezes sintomas. Como assim, Júlio? Por exemplo, o paciente está com pneumonia, o paciente está com amidalite, o paciente está com uma infecção bacteriana, né? O paciente tem uma dor em algum local, começa a tomar paracetamol, muitas vezes a febre não vai vir. Ou a dor não vai vir. Aí o médico, quando vai examinar, fala, você tem o quê? Isso eu estou falando, óbvio, você tomar sem orientação médica. Você não tem diagnóstico, não tem nada, começou a assistir alguma coisa, começou a se encher de paracetamol. Aí você não vai dizer que está com febre porque você não teve febre, que você já tomou um antipirético. Você não vai dizer onde está doendo, porque às vezes a barriga, outro local que você podia ter infecção, ter alguma coisa, também o analgésico. Então ele mascara às vezes sintomas que na hora da gente médico raciocinar o que a pessoa tem, atrapalha. Então pode, claro, usar, muita gente usa por conta própria, não é um remédio proibido ou difícil de você comprar em farmácia. Mas se você estiver usando, informe ao médico. E fique atento aos sintomas que você estava antes de tomar, porque muitas vezes aquela informação vai ser essencial na hora de a gente dar o diagnóstico, tá bom? Espero que tenha ajudado.